Olá pessoal, no último vídeo nós falamos sobre a importância dos algoritmos na computação, a importância de estudar algoritmos, principalmente no que diz respeito à questão de performance dos algoritmos, na escolha dos principais algoritmos e estruturas de dados para as nossas aplicações. Então, nesse vídeo nós vamos começar esse estudo com um exemplo. Vamos falar de um algoritmo de ordenação. Nós falamos do problema de ordenação no vídeo passado. E nós vamos começar vendo um algoritmo relativamente simples de ordenação chamado Insertion Sort. Então, nós vamos usar os vídeos do professor Charles Lecerson, que é um dos autores do nosso livro-texto. Até onde eu sei, o uso desses slides ele é livre, ele é permitido. Então, vamos começar a trabalhar com eles aqui. Vou começar falando aqui os slides estão em inglês, mas não tem muito texto, não é difícil de ler. Então, o problema de ordenação, relembrando, é um problema que pega uma sequência de valores, nós vamos chamar de números, mas pode ser qualquer valor para os quais exista uma relação de ordem, uma relação do tipo menor ou maior. Então, recebe uma sequência de números e produz uma permutação dessa sequência de números com a propriedade de que cada elemento da permutação é menor ou igual ao elemento que está à direita dele. Como um exemplo, tem aqui a sequência de entrada 8, 2, 4, 9, 3 e 6. Essa sequência de entrada precisa produzir a sequência de saída 2, 3, 4, 6, 8 e 9 para resolver o problema de ordenação de modo correto. Então, o algoritmo Insertion Sort, ou ordenação por inserção, ele é uma das formas de tentar resolver o problema de ordenação e ele funciona da seguinte maneira. Para cada elemento do vetor, a partir do segundo elemento, a partir da segunda posição, eu vou verificar em que posição do vetor anterior a ele precisa estar. Então, a ideia é que eu vou pegar o elemento na posição 5, por exemplo, e vou ver se ele tem que ficar lá mesmo, supondo que a sequência de 1 a 4 está ordenada. Então, eu vou verificar se ele tem que ficar na posição 5 mesmo, ou se ele tem que ser movido para a posição 4, ou se ele tem que ser movido para a posição 3, ou se tem que ser movido para a posição 2, ou se tem que ser movido para a posição 1. E eu vou fazer isso através de comparações sucessivas. Aqui nesse slide a gente tem um pseudocódigo do algoritmo de ordenação por inserção. Então a gente tem que o Insertion Sort ele recebe duas entradas, A, que é o vetor, N, que é o tamanho do vetor. Para efeito de pseudocódigo, nós tipicamente consideramos que a primeira posição do vetor é a posição 1. Várias linguagens de programação, como Java, C, C Sharp, por exemplo, C++ também, acredito que Python também, eles consideram que a primeira posição do vetor é a posição 0. Então, toda vez que nós discutirmos um algoritmo aqui, vocês têm que levar em consideração que pode ser que a posição inicial do vetor, na hora de vocês implementarem, ela seja um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Então, para J, recebendo de 2 até N, faça. A chave recebe o valor que tem na posição J do vetor e a variável I recebe J-1. Essa variável I é a variável que vai percorrer o vetor de trás para frente, procurando a posição para colocar esse valor da chave I. Então, enquanto I for maior do que 0, e o elemento que está na posição I for maior do que a chave, eu digo que a posição I mais 1 do vetor recebe o valor que tem na posição I e diminuo o valor de I, diminuo o decremento de 1. Então, a gente está processando a posição J, o valor de J foi copiado para a chave
eu inicio o contador I exatamente uma posição à esquerda de J, e aí eu vou verificar se eu tenho que copiar o que está na posição I para a célula à direita de I, ou seja, I mais 1, e eu vou fazer isso se o valor que está na posição I for maior do que a chave, porque isso significa que eu não achei a posição da chave ainda. Então é como se a gente estivesse abrindo espaço no vetor para colocar a chave em uma determinada posição. Depois que esse laço do enquanto, né, do while terminar, então uma dessas condições aqui falhou. Ou eu cheguei na posição 0, ou I chegou em 0, e aí eu preciso colocar essa chave na posição 1, porque quer dizer que eu percorri o vetor inteiro a partir de J e todo mundo era maior do que essa chave, e aí eu coloco ela na posição 1 então. Quando eu chego aqui, se isso aconteceu, né, se I chegou em 0, significa também que eu movi todos os valores que estavam no vetor uma posição para a direita. Então esse valor que inicialmente estava na posição 1 agora está na posição 2, e não tem problema eu jogar a chave em cima na posição 1. A outra possibilidade é que o que falhou foi esse aqui. O valor que está na posição I não é menor do que a chave. Isso significa, não é maior, desculpa, não é maior do que a chave. Isso significa que eu achei a posição para a chave. Então eu vou colocar ela lá. Esse algoritmo de ordenação, os algoritmos de ordenação que funcionam da forma como o insertion sort está trabalhando aqui, ou seja, alterando o próprio vetor de entrada, a gente costuma chamar de algoritmos de ordenação in place, ou no lugar. Mas costuma se falar mais em inglês mesmo, ordenação in place. Existem algoritmos de ordenação que eles fazem a ordenação copiando os valores para outro lugar. Ok? Mas a maioria dos que nós vamos ver aqui, eles são in place. Então eu começo com a chave aqui, vou deslocando todos os elementos uma posição para a direita até achar a posição em que a chave precisa estar. E aí eu copio a chave para lá. Então vamos começar com esse exemplo aqui, né? Aquele exemplo que a gente comentou lá nos dois slides anteriores, né? 8, 2, 4, 9, 3 e 6. A gente supõe que o primeiro elemento está trivialmente ordenado. Se eu considerar um vetor que só tem o primeiro elemento, ele está ordenado porque não tem mais ninguém para colocar lá. Aí eu vou começar na posição 2 e vou verificar se ele precisa ser trocado. E a resposta é sim, eu preciso trocar ele porque o valor que está antes dele é maior. Então eu faço a troca. Aí terminei esse laço. Aí agora eu vou processar 4. Então eu vou perguntar assim, o valor que está à esquerda dele é maior? É. Então eu movo 4 para cá. Aí eu vou processar agora 9. 9 já está na posição dele porque quem está à esquerda dele não é maior. Agora eu vou processar 3. Significa que eu vou ter que mover o 9 para a direita, o 8 para a direita, o 4 para a direita e colocar o 3 na posição em que está o 4 agora. E agora eu vou processar o 6, o que significa que eu tenho que mover o 9 para a direita, o 8 para a direita e colocar o 6 na posição em que agora está o 8. E aí a gente terminou. Ok? Então, a ideia aqui é implementar esse algoritmo e verificar que ele de fato funciona. Então nós vamos fazer uma pausa aqui nos slides e nós vamos trabalhar um pouquinho com o código. Ao longo dos exemplos, nós frequentemente vamos ter que gerar vetores para serem ordenados e verificar se a ordenação foi feita em seguida. Então, eu criei um script para automatizar essas tarefas. Ele está escrito em linguagem de programação Scala. Se vocês não têm, eu acredito que a maioria de vocês não tem
experiência com linguagem de programação Scala, vocês não precisam aprender Scala. Eu acredito que Scala é uma linguagem de programação relativamente fácil de ser entendida e nós vamos trabalhar com ela aqui. Na verdade, eu não estou trabalhando aqui com Scala puro, porque para facilitar as coisas eu preferi trabalhar com scripts em Scala. E aí tem um interpretador de scripts em Scala, que é o Ammonite. Esse AMM aqui é o executável do Ammonite, que ele permite a gente escrever scripts na linguagem de programação Scala. Tudo que tem uma anotação @main antes é uma função que pode ser chamada da linha de comando quando eu executo esse script. Então, se eu passar o parâmetro create, ele vai ativar a função create. Se eu passar randsec, ele vai ativar a função randsec. Se eu passar teste, ele vai ativar a função teste. Ok? Essa função readArray não tem o @main antes dela. Isso significa que ela não pode ser chamada diretamente da linha de comando. Ok? Então vamos lá. O que essas funções fazem? A função randsec, eu vou explicar ela antes da create, porque eu acho que é mais simples de entender create depois. Ela recebe um parâmetro n, que é a quantidade de elementos que ela tem que criar para o vetor, vmin, que é o valor mínimo que os elementos podem assumir, vmax, que é o valor máximo que os elementos podem assumir, e aí ela faz um laço gerando n valores aleatórios entre aqueles limites mínimos e máximos que foram estipulados e imprime esses valores na saída padrão. A saída padrão tipicamente é o console, assim como a entrada padrão também tipicamente é o console. A função create, ela simplesmente chama a função randsec, definindo que o valor mínimo é 0 e o valor máximo é 5 vezes o número de elementos. Então, se eu mandar criar um vetor de 100 elementos, ele vai criar para mim um vetor de 100 elementos criados aleatoriamente, variando entre 0 e 500, que é 5 vezes 100. Então, para a gente ver isso funcionando, vamos ativar um terminal aqui. Então, esse script que eu criei, ele se chama tools.sc. Eu vou chamar a função create, vou pedir para o script ativar a função create e criar um vetor de 10 elementos. Então ele vai criar 10 elementos aleatórios entre 0 e 50. Okay. Para uma boa parte das coisas que a gente vai fazer, criar valores aleatórios positivos é suficiente. Mas existem algumas situações em que pode ser que a gente queira valores aleatórios negativos, ou queira valores aleatórios entre 1000 e 3000, por exemplo, ou alguma coisa assim. Então a gente chamaria a randsec. Só que aqui tem um problema. Eu poderia, em princípio, simplesmente passar 3 valores e ele entenderia que esses 3 valores são para n, vmin e vmax. Mas se eu quiser passar um valor, então, por exemplo, 10 entre 1000 e 3000. E aí ele gera para mim 10 valores aleatórios entre 1000 e 3000. Mas se eu quiser que o valor mínimo ou o valor máximo, ou os dois, sejam negativos, eu quero 10 valores entre menos 100 e 100. Aí ele vai dar um erro. Esse erro ele se deve à forma como o Ammonite processa os argumentos de linha de comando. O Ammonite entende que tudo que começa com um sinal de menos é o nome de um parâmetro. E aí ele está dizendo aqui nessa mensagem de erro que ele não conhece o parâmetro menos 100, que ele só conhece os parâmetros menos menos n, menos menos vmin e menos menos vmax, que são os nomes dos argumentos que eu defini na minha função. Então, no caso de eu precisar, por alguma razão,
ter valores negativos, como eu queria aqui, aí nesse caso eu preciso especificar o nome dos argumentos. Então aqui eu preciso colocar menos menos n, 10, menos menos vmin, menos 100, e menos menos vmax, 100. E aí ele gera para mim valores aleatórios dentro desses limites que eu defini. Okay. Além disso, nós criamos também uma função chamada teste. A função teste ela lê valores da entrada padrão até que a entrada padrão se esgote e verifica se esses valores estão ordenados. Se eles estiverem ordenados, ela fala sim, está ordenado. O array is sorted. Caso contrário, ela fala não está ordenado não. Array is not sorted. Então, digamos, vamos colocar a função teste à prova então. Então, nos sistemas derivados de Unix, a gente tem um comando chamado cat. O comando cat ele lê a entrada padrão e escreve na saída padrão por princípio. Tá? Mas ele é útil se eu quiser fazer algo como isso aqui, por exemplo. Então eu vou executar o comando cat. Aquilo que o comando cat produzir como saída vai ser redirecionado. Essa barra vertical é um pipe, né? Ele vai ser redirecionado para esse programa aqui. E esse programa, então, ao invés de ler da entrada padrão, ele vai receber como entrada aquilo que o cat produzir. Em outras palavras, o que eu digitar, o cat vai pegar e jogar na saída padrão, e isso vai ser, então, redirecionado para a entrada desse programa tools.sc, e aí vai ser lido pela função teste. Então, se eu digitar aqui 10, 11, 37, 45, por exemplo, e Ctrl D para encerrar a entrada, então ele vai falar que está ordenado, porque de fato 10, 11, 37, 45 está ordenado. Se eu perguntar para eles 10, 11, 37, 45 e ele jogar, por exemplo, um 42 aqui, aí ele vai falar que não está ordenado. O que a função teste faz é, ele lê um valor, que é o valor corrente, e lê o próximo. E aí pergunta se o valor... Ele lê um valor e compara com o anterior. Ele guarda o valor anterior nessa variável prev. E aí ele pergunta se o valor corrente é maior ou igual ao valor anterior. Se for, isso aqui vai dar verdadeiro. Essa expressão aqui ela é equivalente a eu escrever isso aqui. Então, ele pega o valor atual da variável sorted, faz um e com esse resultado e atribui a variável sorted. Então, o significado dessas duas linhas é o mesmo. E aí eu pego o valor atual, armazeno na variável que representa o valor anterior. É um algoritmo bastante simples, vocês provavelmente já implementaram isso lá em programação 1 ou programação 2, é só para testar se está ordenado. Então, se eu vier aqui e pedir para gerar aleatoriamente 500 valores, e eu create 500, e eu quiser testar se esses 500 valores estão ordenados, eu poderia fazer um pipe e ativar a função teste. Ele provavelmente vai dizer que não, porque a probabilidade dele gerar aleatoriamente 500 valores e eles estarem ordenados é muito baixa. Então ele gerou, mas não está ordenado. Os sistemas baseados em Unix, Linux inclusive, eles já têm um algoritmo de ordenação implementado, é um programa chamado sort.
Só que o sort, ele acredita inicialmente que ele está ordenando strings. Então ele não fez, como vocês podem ver, ele não fez a ordenação numérica aqui. Ele fez a ordenação por strings. Mas ele tem um parâmetro que a gente pode passar, se eu não me engano é o parâmetro "-n", em que eu digo a ele para tratar a entrada como se fosse número. E aí agora ele ordenou numericamente. E aí se eu perguntar para minha função teste se isso está ordenado de fato, depois de passar pelo sort, ele vai dizer que sim, está ordenado. Ainda bem. Tudo bem? Então, esse é o ferramental básico que nós vamos usar com as nossas funções de ordenação. E aí agora eu quero implementar o insertion sort de fato. Então, na verdade eu já implementei. Então ele está aqui. Eu tenho uma função que lê o array. Essa função de ler array ela foi implementada lá no script tools. É a mesma função que é usada pela função teste para ler o array. Então eu leio um array da entrada padrão, mando ordenar. O isSort é o algoritmo de ordenação mesmo. E aí para cada valor desse vetor eu mando imprimir esse valor na saída padrão. Vec é o vetor que eu estou lendo, e eu mando ordenar e em seguida mando imprimir cada elemento, um elemento por linha na saída padrão. E aí nós temos aqui o insertion sort. Lembrando que Scala, assim como Java, C, C++, Python, os vetores começam de 0. Então, ao invés de fazer a minha variável seguir de 2 em diante, como estava lá no algoritmo, eu vou fazer ela começar de 1 em diante. E aí esse comando until, ele para um valor antes daquele valor que eu indicar. Deixa eu exemplificar isso aqui para vocês. Em Scala, se eu escrever 1 to 10, 1 a 10, 1 to 10, ele vai gerar para mim Só que ele quebrou aqui, ele não mostrou Só um momento. Ok. Então ele gerou para mim a faixa de valores de 1 a 10 inclusive. Se eu escrever 1 until 10, 1 until 10, ele vai gerar para mim a faixa de valores de 1 a 9. Então ele para 1 antes daquele que foi indicado. A função range do Python funciona dessa mesma forma. Só que na função range eu não tenho uma opção de incluir o limite. Ele sempre exclui o limite, né? Então o to e until do Scala, eles são um pouquinho mais flexíveis nesse sentido. Então eu vou aqui de 1 até n-1, faço o j começar de i mesmo, ao invés de começar de i-1. Eu poderia ter começado de i-1 aqui. Mas é porque se eu começasse de i-1, aí eu teria que testar aqui se ele é maior do que -1. Aí eu preferi não fazer isso e colocar o -1 aqui, nesse ponto. Mas o que eu estou fazendo nesse teste é exatamente a mesma coisa que o pseudocódigo fez lá. Enquanto não acabar e enquanto o valor da posição que eu estou testando for maior do que a chave, eu movo o valor da posição que eu estou testando uma casa, uma posição para a direita, e decremento a variável que eu estou contando. Em relação ao pseudocódigo, eu acabei trocando i e j aqui. Eu tenho uma tendência, por costume, de usar primeiro o i, depois usar o j. Lá no pseudocódigo ele tinha trocado isso, mas
a ideia é exatamente a mesma. No final do while, eu jogo a chave na posição J e retorno o valor. Então é exatamente, linha por linha, o que o pseudocódigo do slide colocou. Então, voltando aqui para o prompt de comando, então se nós mandarmos criar, vamos colocar 500, vamos colocar 10 elementos. Então temos aqui 10 elementos. Em princípio eles são criados aleatoriamente. E aí eu vou passar esses 10 elementos aleatórios, não necessariamente esses 10 que foram colocados aqui na tela, mas 10 elementos aleatórios, para o nosso InsertionSort. E o InsertionSort aparentemente fez a ordenação direitinho. Vamos então gerar 100 elementos, mas eu não quero verificar os 100 elementos na mão. Então eu vou mandar ativar a nossa função de teste. E o vetor está ordenado, foi ordenado corretamente. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a análise de complexidade do InsertionSort, como fazer essa análise e qual a característica de complexidade do InsertionSort.